Bom dia, turma do 7º ano A. Como eu combinei na última aula, eu enviei para vocês umas atividades onde eu selecionei algumas questões de conteúdos que a gente já tinha visto, quem está acompanhando as aulas remotas e até as primeiras aulas presenciais, certo? Então, eu elaborei 7 questões para recapitular com vocês alguns conteúdos e assim vocês relembrarem, ou quem não estava acompanhando, via entender para passar sem dificuldade pela avaliação diagnóstica, certo? Então, eu vou ficar olhando para a tela do celular e vou estar olhando também para a tela do computador onde estão as questões, certo? Então, não fiquem achando estranho porque eu vou estar olhando para a lateral porque é onde estão as questões, tá bom? E vou dando pausa para poder explicar quando houver necessidade, para que vocês possam vir a entender e a não acumular, assim, dúvidas com relação às questões. Outra coisa, se ainda permanecer alguma dúvida, recorram no meu privado, que eu vou tentar esclarecer para que vocês não fiquem com essas dúvidas, tá bom? Então, vamos lá. Temos 8 questões, certo? Então, vamos começar aí pela primeira questão. Diz aí. Classificar os seres vivos sempre foi um grande desafio. A variedade de características físicas e de hábitos de vida, por exemplo, é um dos problemas enfrentados. Para facilitar a classificação, Linneu propôs um sistema de categorias taxonômicas. Cite o nome das categorias de classificação biológica. Se vocês tiveram realmente, os que estão acompanhando, né? Porque eu percebi também que muitos não me deram retorno dessa atividade feita e respondida. Mas os que estão fazendo, se realmente foram lá nas páginas do livro que eu falei para vocês, vocês vão ver que lá tem uma tabelazinha com os tipos de categorias taxonômicas, certo? As categorias taxonômicas que existem. E também tem até ilustrações que ele coloca. Então, quais são as categorias taxonômicas que existem dentro do processo de classificação dos seres vivos e que Linneu, que foi um cientista, um estudioso que se destacou nesse ramo da biologia, propôs? De ordem ou na ordem crescente temos reino, filo, até botei aqui, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Recapitulando, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Se vocês olharem lá na ilustração, pode estar, que eu não estou agora com o livro aqui, mas pode estar na ordem decrescente, ou seja, da maior, que é o reino, a decrescente, a menor da classe, ou pode dizer da categoria ou classe, que é a espécie, ou pode estar no sentido inverso, começando de baixo para cima. Se começar de baixo para cima, vai começar da espécie, que é a menor. A menor das categorias taxonômicas é a espécie. A maior, o reino. Então, se começar de cima, vai ser do reino até chegar à espécie. Se começar de baixo, vai começar da espécie até chegar ao reino. Então, pode-se citar assim, soltas, sem seguir uma ordem. O ideal é vocês já memorizarem essas categorias taxonômicas em ordem crescente ou em ordem decrescente. Porque assim vocês vão seguir o processo de evolução e de formação dessas categorias ao longo dos anos. Ok? Então, recapitulando, quais são? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, essa é a resposta da questão 1, ok? Então, segunda questão. Temos aí a ilustração de uma planta e abaixo tem o nome plantae, mas na verdade se pronuncia plante, embora se escreva plantae. Temos aí um elefante e abaixo tem o nome animalia. Temos aí um cogumelo e abaixo tem fungos. Temos aí, isso aí é a representação de uma bactéria e abaixo tem um nome monera. E temos aí uma representação de um ser vivo que é um protozoário e abaixo tem o nome protista. Aí diz, os grupos acima, com seus representantes, representam os o quê? As categorias taxonômicas ou os reinos biológicos? Se vocês consultaram no livro de vocês, também vão ver
que essa ilustração está se referindo aos reinos biológicos. Linneu começou com 2 ou foram 3 reinos. Depois vieram outros taxonomistas que também deram origem ao restante dos reinos. Então, os reinos são, os reinos mais falados até o momento são reino Animalia. Vamos começar do mais simples. Reino Monera, que é o reino onde estão todas as bactérias. Reino Protista ou Protoctista, que é o reino onde estão todos os protozoários e as algas. Depois tem o reino Fungi, que é onde estão, o próprio nome já está dizendo, Fungi, reino onde estão todos os tipos de fungos. Depois o reino Plantae, se pronuncia Plante, embora se escreva Plantae, já está dizendo também, onde se encontram todos os tipos de plantas. E o reino Animalia, também já está dizendo, onde se encontram todos os tipos de animais, inclusive nós, seres humanos, que somos animais, só que somos animais racionais, certo? Então, aí a gente iria marcar o parênteses onde tem reinos biológicos. Categorias a gente viu na questão anterior, agora fala-se de reinos. Se consultaram lá o livro, devem ter achado a resposta e marcado a opção correta. Continuando. De acordo com a nomenclatura de Linneu, ainda falando de Linneu, de classificação dos seres vivos, o nome científico dos seres vivos devem ser compostos por 2 palavras. Aí pergunta, essa afirmação é verdadeira ou é falsa? Vejam, como eu já disse a vocês, Linneu foi um taxonomista e um estudioso que se destacou bastante nesse ramo da biologia chamado de classificação dos seres vivos ou biodiversidade, como é mais chamado no fundamental, ou taxonomia. Por quê? Porque ele descobriu muitas informações e algumas até hoje servem de fundamento para esse ramo da biologia. Uma das regras de nomenclatura dele, que ainda persiste até hoje, é dizer que todo nome científico de um ser vivo é composto geralmente por 2 palavras. Aí na sua regra, ou nas regras de nomenclatura de Linneu, aí diz até que é nomenclatura binomial. Bi vem de quê? 2. Nomial, nomes. Por quê? Porque todo nome científico geralmente é formado por 2 palavras ou 2 nomes, certo? Por exemplo, nós, seres humanos. Ser humano é o nome popular, comum. O nome científico nosso do ser humano é qual? Homo sapiens, certo? Então, ó, 2 palavrinhas formando Homo sapiens. Outro exemplo, o cão doméstico. Canis doméstico ou canis familiares, ou seja, formado também por 2 palavras, ok? O milho, zea mês, ou seja, formado também por 2 palavras. Então, sempre um nome científico de uma espécie de ser vivo, o nome científico, não é o nome popular, é formado por 2 ou até 3 palavras, mas não pode ser formado só por uma palavra. Então, essa afirmativa aí é verdadeira sim, certo? Você pode marcar, ou quem já marcou, ótimo, no parêntese verdadeiro, ok? 4ª questão. Como são formados os seres vivos deixa eu recapitular. Como são chamados os seres vivos formados por uma só célula? Dê exemplos. Vejam, existem 2 tipos de seres vivos ou classificação dos seres vivos quanto ao número de células que eles têm. Ou os seres vivos eles são unicelulares, formados por uma única célula, ou eles são multi ou pluricelulares, formados por 2 ou mais células. No caso aí pergunta, como são chamados os seres formados por uma única célula, unicelular? Então vocês vão colocar, ou quem já colocou, ótimo, unicelular, são os seres vivos formados por uma única célula. Dá exemplo, na natureza, os seres vivos que são formados por uma única célula, podem colocar com toda a convicção, são as bactérias, alguns tipos de algas e os protozoários. Esses 3 seres vivos são os seres vivos formados por uma única célula, ou seja, a célula já é seu próprio corpo.
Os seres vivos que são formados por uma só célula, a célula já é seu corpo. Quem são esses seres vivos? Como exemplo, bactérias, alguns tipos de algas e protozoários, ok? Então, essas são as duas respostas da questão 4. Primeiro, unicelular, e depois, os exemplos temos bactérias, alguns tipos de algas e os protozoários, ok? Espero que tenham acertado quem fez direitinho, alguns poucos que enviaram para mim. Quinta questão. E os seres vivos formados por duas ou mais células, como são chamados de exemplos? Quando um ser vivo é formado por duas ou mais células, a gente diz que esse ser vivo é multi ou pluricelular. Já está dizendo, ó, multi de muitos ou pluri, muitos, muitas células. Então, a resposta seria, a primeira pergunta da quinta questão, primeira resposta seria multi ou pluricelular. Exemplos de seres vivos assim, nós seres humanos somos multi ou pluricelulares, as aves, os répteis, as plantas, os fungos, certo? Deixa eu ver mais. Embora tenha também, agora me lembrei, viu? Tem fungos que são unicelulares. O fungo, esqueci do tipo de fungo, que ele é unicelular, mas tem um fungozinho que é unicelular, certo? Mas a maioria dos fungos são pluricelulares, certo? Então, aí já tem alguns exemplos para vocês. Plantas, animais, a maioria dos fungos, aves, nas aves já estão, no caso, né? Animais. Então, plantas, animais, e uma boa parte dos fungos, certo? Quando diz plantas e animais, aí tem a variedade enorme, né? E uma boa parte dos fungos. Pronto, são os exemplos dessa quinta questão. Então, assim, tem as duas respostas. Pluri ou multicelulares, plantas, animais e uma boa maioria dos fungos. Sexta questão. O conceito. Qualquer característica que torna o ser vivo integrado ao meio ambiente e aumenta suas chances de sobrevivência, aplica-se a qual alternativa abaixo? Vejam só. Uma característica, por exemplo, muita quentura no ambiente e aquele ser vivo passa a se adaptar àquele excesso de temperatura. E aí aumenta a sua chance de sobrevivência e de se reproduzir. Eu digo que ali aquele ser vivo está se adaptando. Então, a alternativa seria adaptação. Quando o ser vivo se adapta ou se ajusta às condições de um ambiente, a gente diz que ele se adapta. Então, qualquer característica que torna o ser vivo integrado ao meio ambiente onde ele se encontra e aumenta as suas chances de sobrevivência, a gente diz que ele está passando por um processo de adaptação. Então, parêntese, adaptação, vocês iriam marcar, ok? Sétima questão. Ao dizer onde uma espécie pode ser encontrada, estamos informando seu nicho, habitat, biótipo ou ecossistema. Habitação é onde a gente vive, não é isso? Então, lembre-se, todas as vezes que falar onde uma pessoa vive, onde um ser vivo vive, eu estou falando do seu habitat, sua habitação, seu local de morar. Então, na ecologia, todas as vezes que fala onde um ser vivo mora, eu estou falando da sua habitação. Só que na ciência não coloca o nome habitação, coloca habitat. Então, habitat é a mesma coisa que a habitação, onde é que um ser vivo vive. Então, vocês vão lá e marcam na letra B de bola, que é onde está habitat. Ok? Oitava e última questão. Tipo de alimentação de um ser vivo, período de reprodução, entre outras características desse ser vivo, revela o quê? O seu nicho ecológico. Na ecologia, quando se fala de como um ser vivo vive, ou seja, o de que se alimenta, período do ano que se reproduz,
quanto tempo para se reproduzir e outras informações a mais desse ser vivo, eu estou falando de como ele vive. Quando eu falo de como um ser vivo vive, eu estou falando do seu nicho ecológico. Nicho ecológico é como se chama a forma de viver de um ser vivo na ecologia. Então, recapitulando, na ecologia chama-se nicho ecológico a forma de vida de um ser vivo, ou seja, como ele vive, como ele se alimenta, onde ele dorme, período do ano que se reproduz geralmente, quanto tempo passa a reprodução e assim outras informações sobre sua forma de viver. Então, vai lá na letra A e marca nicho ecológico. E quem já tinha marcado essa, ótimo. Quem não marcou porque errou, agora provavelmente já está entendendo. E se alguém ficou ainda com dúvida com relação a alguma dessas questões, recorram ao meu privado que eu vou tentar esclarecer, ok? Para que vocês possam passar pela avaliação diagnóstica sem sofrer dificuldades. Aliás, sem passar por dificuldades, tá bom? Continue se cuidando, se protegendo. Cheiro grande em cada um. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.